Eu coloquei aqui, Lucas, para ir transcrevendo também para o Ah, legal. inglês, porque é interessante depois, né? Alguém de repente quer, vai que chega, né? Nunca sabe, Sim, né? sempre A tem. gente nunca pode limitar. Eu falo que quanto mais ilimitado, melhor. Uhum. Bom, mas vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do professor Dr. Lucas aqui nessa momento de aprendizado, né? Uma ferramenta que a gente tem utilizado bastante para trazer informações sobre a educação em biomedicina, né? Não só biomedicina, mas também na área da saúde, né? Mas antes da gente começar, eu queria apresentar o professor Dr. Lucas Ribeiro de Azevedo, graduado em Ciências Biológicas pelo IBIUS em 2010, é mestre em Ciências pelo PPG de Imunologia Básica e Aplicada e doutor em Biociências na área de concentração genética. Tem experiência na área de biologia celular e molecular bioquímica, planejamento experimental e modelagem estatística. Atua principalmente nos temas de pesquisa em imunologia gastrointestinal, com destaque para as atividades de células inflamatórias no microambiente tumoral e qualidade de vida de pacientes com câncer. Caraca, Lucas, bastante coisa, hein? A gente faz o que pode, né, Daniel? É isso aí, cara. Te agradeço imensamente a presença sua aqui no CBD, né, no CDBE, que é o Centro de Desenvolvimento Biomédico para o Ensino, e em nome do nosso representante maior, o Eric, né, o Dr. Eric Barioni, dou as boas-vindas a você e disponibilizo esse espaço para quando você tiver alguma novidade, que eu sei que você é uma cabeça pensante ao extremo, né? Então, sempre tem boas e excelentes ideias para trazer para nós aqui. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Daniel. É um prazer estar aqui atendendo o seu convite, o convite do CRBN, para poder divulgar um pouco do que a gente tem estudado e tentado desenvolver juntos, e aí poder falar particularmente da aplicação de inteligência artificial, que tem revolucionado tanto outros campos, mas também o da saúde. E a gente imagina que isso, para a perspectiva, em curto prazo, já vai afetar demais as carreiras e como são exercidas. Por isso, tratar desse tema na formação de profissionais, é fundamental e, por isso, só é um prazer poder dividir com vocês. Prazer é todo nosso, professor. Vou compartilhar minha tela. Preparei uma apresentação curta para a gente poder discutir sobre. E aí, à medida que for, contar com a participação do Daniel aqui para a gente fazer um bate-bola, a gente vai discutindo juntos tanto o que a gente tem vivenciado como profissional, docente, professor, formador de biomédicos e outras carreiras de saúde, mas também do que a gente tem experimentado ao tentar se expor a essas tecnologias, ao tentar lidar com elas, porque sempre é um desafio, com certeza, né? Falando como a gente vai conhecer e mesmo como é que isso vai ser útil no nosso cotidiano, é bem disso que a gente quer tratar. Por isso a proposta para essa fala é justamente tentar pensar um pouco da inteligência artificial como uma ferramenta na formação de profissionais de saúde. Mais uma vez, agradeço o convite. Bem, a gente tem sido cada vez mais exposto pela mídia ao tema da inteligência artificial, que não é uma novidade, isso é um ponto interessante para se tratar. Né? Desde que a gente tem métodos computacionais, desde que a gente tem ferramentas computacionais, a tentativa de fazê-los emular a nossa própria inteligência sempre existiu. Então, no começo do século passado, mesmo 1920, a gente já tem alguns indícios, e eu vou tratar disso na sequência, tentando pensar um pouco do desenvolvimento dessas ferramentas, dessas metodologias. E aí cabe algumas distinções importantes desde esse começo. O primeiro conceito que talvez é importante definir é esse de inteligência artificial. E esse é qualquer método ou qualquer forma que tente fazer parecer o nosso próprio cérebro funcionando. Então, a ideia de lógica, a ideia de uma resposta adequada, esses são princípios que estão por dentro do que a gente entende por inteligência artificial. E usar métodos computacionais para isso é justamente tornar um computador, um processador, capaz de dar respostas no contexto que a gente espera. E muitas vezes isso não é necessariamente inteligência, pelo menos não no conceito mais moderno que a gente desenvolve. Dar uma resposta adequada, responder a um estímulo, não necessariamente precisa de processamento, precisa de uma cognição muito elevada. Se a gente for pensar na nossa própria área, olha, bactérias e outros micro-organismos que não têm um sistema nervoso como o nosso respondem muito bem a estímulo, respondem a um input e devolvem uma resposta. Máquinas também são capazes de fazer isso, são capazes de ser condicionadas a devolver uma resposta que nós achamos coerente. E na nossa inteligência, elas parecem inteligentes por conta disso.
E talvez os exemplos primordiais que a gente tem são máquinas capazes de jogar, de nos confrontar. Um jogo de damas, um jogo de xadrez, se a gente for pensar no universo de possibilidades de jogadas que existem, nenhum jogador profissional, por melhor que seja, consegue decorar, gravar todas elas, todas as possibilidades na cabeça. Mas uma máquina guarda, uma máquina não tem esses limites de memória. Toda vez que a gente expõe uma máquina a uma jogada, ela vai calcular, de alguma maneira, o cenário mais provável para a vitória. E por conta disso, isso faz parecer para nós inteligência. Mas a máquina pode estar simplesmente respondendo a um cenário de possibilidades, probabilidades, que é imenso, mas que ela tem acesso o tempo todo. E a nossa memória, por funcionar de uma forma um pouco diferente dessa que as máquinas fazem, a gente tem recalls, a gente tem insights, a gente pode não ter condições de fazer o que a máquina faz e por isso a máquina parece ser capaz de nos superar em muitos casos. A nossa inteligência é diferente da inteligência das máquinas, né? Tanto em velocidade de processamento quanto capacidade de conexões. E por conta disso, uma máquina que joga bem um jogo seguindo regras pré-estabelecidas faz parecer para nós algo inteligente. E aí, por isso, nesse sentido, quando a gente vai pensar os métodos seguintes, né, que se desenvolveu a partir daí, a gente queria conseguir fazer as máquinas interpretar o mundo e as coisas ao redor como a gente também interpreta. Não fixar regras tão bem estabelecidas assim e expô-la a cenários que a gente também, às vezes, tem dúvida. Né? E aí surge a ideia, o ferramental de machine learning. O aprendizado das máquinas, ou torná-las capazes não só de, olha, já tendo a regra na cabeça, definir se é isso ou isso a resposta, mas conseguir olhar para os cenários, entender informações dali e agora devolver uma resposta eficiente, uma resposta adequada. Numa situação como essa, a gente não dá o jogo para a máquina, não dá as regras do jogo. A gente só coloca ela de frente para o tabuleiro e diz, joga comigo, né? É muito mais difícil para uma máquina conseguir responder assim, e aí a gente acabou ficando limitado a algumas formas de resposta nesse contexto. Algoritmos de classificação, algoritmos de clusterização, de compartimentalização, né, definição de grupos, ou mesmo formas de projeção de valores, deveriam ser as capacidades de resposta nesse contexto. E aí aqui um exemplo, a classificação de e-mails em spam e não spam. E-mails adequados, que devem ficar na caixa de entrada, e aqueles que devem ser excluídos. Olha, como é que uma máquina sabe disso? Pelo remetente? A regra é essa? Então tá, qualquer e-mail que vier de um determinado remetente, isso vai ser excluído. Se o nome de quem está recebendo deve estar no corpo do texto ou não. Se isso é simplesmente um conjunto de regras, a gente volta para o primeiro nível de inteligência artificial. Né? A base de inteligência que é simplesmente conseguir olhar para o cenário e classificar a partir daí com regras prontas. Mas o que se espera em machine learning é justamente que a máquina consiga, comparando padrões e relacionando várias informações, dizer se aquela mensagem que chegou agora, de um remetente que eu nunca tive, é um spam ou não. Coisas desse tipo. E ver, para poder ser capaz de fazer isso, é necessário que a máquina tenha acesso a um histórico muito grande de informações. Né? Uma base de dados grande o bastante para ela poder relacionar, olha, quais mensagens tem um padrão que foi tratado como spam, e quais mensagens não tem esse padrão, tem um padrão diferente desse, e agora vão ficar na caixa de mensagens. Isso deve simular, ou tenta simular de algum nível, o nosso próprio aprendizado. Né? A ideia é que uma criança aprende melhor quanto mais estímulos a gente expõe ela. Quanto mais situações diferentes, quanto mais coisas diferentes ela vê, agora ela começa a aprender mais rápido, aprender melhor, aprender mais coisas. E aí esse foi a base da machine learning, pelo menos nos seus primórdios. E aí, quando a gente desenvolve mais ferramental, tanto matemático quanto poder computacional, a gente começa a entrar numa era, isso na última década é o que predomina, em algum sentido, para ferramentas mais complexas, de deep learning. A lógica é que agora a gente nem diz quais são as regras, nem diz necessariamente qual é a resposta que a máquina deve dar. E ela tem que ser capaz, mesmo assim, de entender o contexto, interpretar os dados e conseguir dizer, olha, o que tem de diferente aqui? Qual que é a resposta que poderia ser dada a partir disso? Sinais de classificação, como, por exemplo, olha, se um animal determinado é de um tipo ou de outro, é um gato, é um cachorro, mas não mais tentando dizer para ele, olha, me fala qual é gato e qual é cachorro. Isso ainda é machine learning.
Mas dizer para ele, olha, desse conjunto aqui, me diz o que você está vendo. E agora ele ser capaz de dizer, olha, existem nesse grupo que são gatos, existe esse grupo que são cachorros. E agora, por tentativa e erro, selecionando algoritmos necessariamente ao longo de uma linha evolutiva, uma rede que vai sendo selecionada, uma rede neural, a gente consegue fazer a máquina criar respostas sem saber as perguntas, essencialmente. E ver, a gente está chegando nessa condição de começar a estabelecer relações agora em que o algoritmo é capaz de interpretar conjuntos de dados diversos, testar possibilidades infinitas e selecionar qual é o melhor caminho para alcançar algo que seja produtivo, algo que seja válido, para depois ter um feedback positivo. Vê, essa evolução dependeu de muito tempo, muita gente envolvida, podem ter certeza de que isso não é trabalho de uma pessoa só. Muito esforço, muito investimento, tanto computacional quanto financeiro, esforço humano para poder gerar essas condições e criar máquinas que agora para nós parecem, né, um passe de mágica, mas na verdade estão usando justamente o fundamento matemático, estatístico e lógico que tenta imitar nossa própria inteligência, né? E vê, esse contexto de uso de inteligência artificial já foi aplicado em diversos cenários, tanto em negócios, em seleção de compra de produtos, por exemplo. Hoje em dia a gente está exposto a plataformas de streaming, tendo a recomendar para a gente qual é o nosso interesse, olha, qual é o próximo vídeo, qual é a próxima série, qual é o próximo filme que você quer assistir. Você nunca contou para a máquina o que você gosta, mas ela tem que ser capaz de dizer, olha, você vai gostar de assistir isso, você vai gostar de ver isso. E é um desafio computacional, é um desafio técnico e prático poder fazer isso de forma eficiente. E isso vem sendo superado. E o ponto é que cada vez mais isso impacta também as áreas de saúde, que é a que a gente está inserido e sobre a qual a gente quer discutir com mais cuidado hoje. Ô, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem, né, sobre uma máquina que foi desafiada, né, a criar um croquis de uma maquete, né? Uma casa, sim? Uma casa, né? E aí, o que a máquina fez? Ela entrou em contato com uma empresa, contratou o serviço da empresa, e quando o cara falou o seguinte, né? Eu tô achando que essa conversa tá meio estranha. Você é alguma inteligência artificial? Ela deu uma risadinha, kkkk. Né? Que ponto que nós estamos nesse aspecto, Lucas? É extraordinário mesmo, né? E sim, a capacidade de conexão com a internet, com uma interface, né, como essa, que tende a buscar respostas eficientes, tem potencial para muita coisa, inclusive essas aberrações, né? Porque, sim, achar a solução mais eficiente pode não ser necessariamente desenhar ela mesma a planta, né? Mas pedir alguém fazer, ou alguém mais habilitado a fazer, pode ser um recurso mais rápido, mais eficiente, menos demanda, né? E sim, se a gente não estabelece condições, se a gente não coloca requisitos, né? Se a gente não põe limite, talvez esse é um ponto, né? Se a gente não limita, existe uma possibilidade, né? Possibilidades infinitas de conseguir uma resposta aí, né? E sim, é assustador muitas vezes, com certeza. Eles até disseram, né? Falaram assim, não, para fazer isso aí, até porque a máquina, ela mentiu, né, em determinado momento, né, e para conseguir chegar nesse aspecto, mas para isso eles tiraram todos os filtros, né, todos os filtros foram tirados, e aí ela teve eles chamam até de desvio de conduta, né, desvio de conduta, mas assim, o desvio de conduta quem deu foi o pessoal da própria, que está operando o equipamento, né, tirou todos os filtros. Tirou a ética, tirou moral, tirou tudo ali, né? É o ser humano. Tá agindo como ser humano ali, sem filtro nenhum. Então, o teste de Turing, né, a capacidade de se passar por um ser humano, justamente, né, foi por muitas vezes a forma de tentar mostrar ou dizer, olha, essa inteligência ou essa máquina é inteligente como nós, né? Ser capaz de simular nossas ações, responder como a gente responderia, né? Isso é meio contraintuitivo, né? Uma máquina nunca vai conseguir ser como a gente, mas né, de tanto exposto, de tanto ouvir, de captar dados nossos, né? A gente vive num mundo de Big Data, né? Um mundo em que tudo que a gente faz o tempo todo gera informação. Tudo que a gente faz o tempo todo gera um padrão que nos define, né? É usado por marcas, é usado por empresas para nos oferecer produtos de volta, muitas vezes. O marketing aprendeu a usar isso muito bem, né?
mas as mensagens que eu mando no WhatsApp ou em outro aplicativo de texto, os padrões de resposta que eu dou, quanto eu ando, meu celular está pegando, né, pelo GPS, os caminhos que eu faço, por onde eu vou, os lugares que eu vou, com quem eu estou junto. E ver, por tanta informação, as máquinas agora têm condições de definir ou dizer como um humano deveria se comportar nessa situação, né? Ou responder de forma apropriada, né? Então, deixou de ser, de alguma forma, uma barreira. Existe informação demais sobre nós, né? E agora a gente pode ser imitado com facilidade, de algum jeito. E ver, nessa ideia de que qualquer área, ou muitas áreas, têm sido impactadas por inteligência artificial, o nosso foco nessa conversa se volta para as áreas de saúde. E na área de saúde, é um reforço que eu trago em relação a que os autores que vão falar dessa aplicação vão tratar, o senso de pilares e aonde deve estar estabelecida a influência da inteligência artificial. Porque quando a gente pensa na área em si, a gente tem demandas, requisitos que vão além necessariamente do profissional, embora ele seja o centro da atuação. Não dá para discutir da ausência de um profissional aqui, né? A máquina não pode ser responsabilizada, então, se a gente pode tratar isso legalmente, nunca vai existir máquinas que substituam a capacidade humana ou o senso humano, mas existe a possibilidade, é onde a gente quer tratar, de que a máquina possa colaborar diretamente com profissionais assim, e aqui a gente se coloca. Porque, para poder fornecer um serviço de saúde seguro, eficiente, equipamentos e materiais adequados, bem mantidos, confiáveis, são necessários, a gente precisa ter isso. E máquinas podem ajudar a monitorar condições de equipamento, por exemplo, podem monitorar condições de uso de materiais, mesmo prever quando eles vão trazer falhas. Olha, quando vai parar de funcionar esse equipamento, quando ele vai precisar de nova calibração. A gente consegue fazer isso com métodos, né, que não necessariamente envolvam computação e a inteligência artificial. Mas a inteligência somada a isso tende a trazer uma gestão muito mais eficiente de estoque, controle de fluxo de pacientes e a demanda requerida para determinados setores. Tudo isso pode ser pensado a partir de IAs. O senso da equipe, né, bem formada, habilidosa, experiente, tudo isso contribui para as boas práticas no serviço de atendimento de saúde. E aqui vai estar nosso foco, já chego nesse ponto. Além disso, as condições de trabalho que devem ser adequadas, com horário, boa remuneração, tarefas bem definidas, feedback adequado do que se deve ou não fazer, tudo isso contribui para a melhor execução dos serviços de saúde. E elas podem estar aqui também, auxiliando na gestão, né? Justamente otimizando escalas, tentando pensar como está sendo o desgaste das pessoas que estão envolvidas numa rotina de trabalho, tentar prever situações como burnout, que são cada vez mais frequentes no nosso contexto. Além disso, ajustar valores de mercado, pensar em remuneração, tudo isso pode ser, de alguma maneira, mediado por IAs, tanto na gestão, né, como a gente está discutindo, de equipamentos, de materiais da própria equipe. Mas um ponto, e aí a nossa ênfase da discussão hoje, é que as IAs podem ser uma ferramenta importante na formação da equipe, na geração de habilidades, na formação de experiência por conta disso. Vale uma ressalva talvez antes aqui. O quanto a participação de órgãos institucionais, como o próprio CRBM, impacta nessas condições que a gente está tratando, né? Olha, a fiscalização de condições de trabalho, a regulamentação associada a cursos, mesmo determinação de atribuições, as próprias habilitações, tudo isso é papel, né? Tem um papel fundamental que, né, deve ser valorizado de conselhos regionais como o CRBM, que atuam para que tudo isso possa estar nas condições adequadas para os profissionais, né? Valorização do profissional, que é justamente o papel do conselho, né? E aí, sim, pensando nisso, e aí também a proposta do CRBM discutir formação, né? De que, olha, a educação, treinamento podem ser potencializados por inteligência artificial. E é isso que deve trazer justamente a formação no longo prazo que a gente quer tanto desenvolver. Educação, o senso de pensar, olha, o que eu vou aprender para desempenhar uma função. Então, os nossos cursos de graduação, pós-graduação, o quanto eles refletem, de alguma maneira, a capacidade de desempenhar tarefas posteriores. Treinamento como um tipo de aprendizado mais técnico, aplicado diretamente no contexto atual de trabalho. Então, essa distinção para poder dizer. E, olha, a gente imagina ou tem proposto que IAs podem se tornar aplicáveis às práticas atuais e as que vão surgir. Esse é um ponto. As demandas que a gente até não conhece hoje, IAs podem ajudar a fundamentar isso para melhorar o aprendizado na área de saúde. E é sobre isso que a gente quer tratar hoje, então. Bem,
Falar de inteligência artificial na educação não é uma novidade, né? A proposta que a gente já tem uma discussão assim, ou pelo menos bem estabelecido como uma ferramenta, uma metodologia, desde os anos 20. O primeiro autor que vai ser relatado a isso é o Sidney Presley, da Universidade da Califórnia. E, o que ele criou, ou o que ele construiu aqui, é uma coisa que nem eu nem você íamos chamar de um computador, né, com o que a gente conhece de mais moderno. É um conjunto de engrenagens modulado por 5 botões ali que cria um padrão de resposta com base no input daquele que está desenvolvendo. Na prática, o que eles faziam era uma série de perguntas, né, já pré-condicionadas, e agora, à medida que cada usuário respondia, ele tinha uma confirmação de acerto e erro. É simples, mas é difícil fazer isso com um conjunto grande de perguntas e respostas. E justamente definir qual deveria ser o input certo, a forma de fazer deve tornar isso um pouco menos intuitivo de aprender do que o touch de um celular, né, ou o uso de uma interface como com mouse, como Windows e outras interfaces que a gente tem. Sim, já foi muito mais difícil aprender com o IA, né, do que hoje em dia. O próprio Skinner, aquele que a gente associa com testes de condicionamento, lembra, de resposta em cachorros, ele também é o desenvolvedor, ou participou do desenvolvimento de uma máquina de aprendizagem nesses mesmos trâmites. Aparelho mecânico que devolve respostas a partir do input do usuário, ou o contrário. A partir dos inputs, ele faz perguntas que o usuário tem que responder corretamente. As duas dinâmicas funcionam bem e tendem a ser reforços para a aprendizagem. Aí o Skinner participando bem dessa ideia. A lógica de que, olha, o que essas máquinas inicialmente faziam era aplicar testes e corrigir respostas, conferir respostas, ou o contrário, receber inputs e agora devolver uma resposta coerente. Isso é inteligência artificial no primeiro senso que a gente catou. Olha, uma máquina que consegue seguir a regra do jogo, que consegue responder adequadamente ou perguntar adequadamente. Isso para nós parece inteligência. A máquina está interagindo comigo, conversando comigo, porque ela faz algo coerente com o que eu estou pedindo e apresentando. Se a gente for olhar, muitos dos sistemas que a gente tem hoje de ensino são exatamente assim. O senso de, olha, perguntas são apresentadas, a gente coloca uma resposta ali. Isso não depende de inteligência. Esse é um ponto, né? As respostas estão pré-definidas e isso já é um jeito de fazer. Talvez a inteligência se processe, e talvez ferramentas que a gente usa atualmente poderiam incorporar métodos assim, quando, sem saber a resposta, a máquina é capaz de gerar agora algo coerente. Não como um teste pré-definido, que só é confirmado ou recusado, mas poder olhar nesse mesmo contexto o que deveria ser dito pela pessoa, e aí ferramentas generativas de texto vão ganhar esse papel justamente na sequência. Anos 20. O próximo salto tecnológico que a gente vai observar vai acontecer por volta dos anos 50 e 70. A gente vai ter agora prompts de texto capaz de interagir e agora se torna mais fácil. Ao invés de ser um botão que a gente aperta, a gente tem condições de adaptar, de ajustar justamente o tipo de input na forma de texto e a resposta dele pelo que se espera que a máquina desempenhe. O exemplo que eu estou trazendo aqui é do MR Tutor, um tutor de ressonância magnética. E o que ele faria, ou serve justamente, é para ajudar o estudante a perceber o quão dependentes são os fatores que estão influenciando o sinal da ressonância. Então, ele trata com diversos tipos de variável que o usuário pode ajustar da forma que quiser, em termos de parâmetros, setar os parâmetros um pouco mais ou um pouco menos, e agora a máquina devolve como isso influenciaria, por exemplo, o contraste na ressonância. E assim, quem está estudando consegue saber, olha, esse fator influencia mais ou menos. Tempo de exposição influencia dessa forma. A distância do aparelho influencia dessa forma. E assim, testando ou experimentando condições diferentes, o usuário é capaz de devolver ou de perceber quão impactantes são determinados fatores. Percebe que isso ganha uma cara de simulação, mas começa a parecer um jogo, né? E sim, a gente está num momento em que jogos eletrônicos começam também a ser desenvolvidos. E a aplicação disso na educação também começa a ser pensada de formas parecidas. Entendam uma coisa só. Esses sistemas, como um videogame, né,
que devolvem uma resposta da forma como estão pré-programados, não estão usando inteligência artificial. A inteligência existe a partir do momento que a resposta não está pronta. E agora a máquina tem que ser capaz de gerá-la, ou setando parâmetros, computar uma resposta adequada, ou classificar o tipo de resposta, aí sim, aí existe inteligência artificial. Enquanto é pura e simplesmente seguir regras, parece inteligente para a gente, mas nos níveis que a gente hoje entende, de aprendizado de máquina e depois aprendizado profundo, já foge um pouco desse conceito. Não é só devolver a resposta certa pré-programada, é ser capaz de gerar a resposta para o contexto adequado. Olhando para esse cenário, a gente tem na sequência outros modelos que começam a incorporar interface gráfica. Esse que está na tela nossa é o The Cardiac Tutor, é um tutor do coração, né, de condições cardíacas. E o que ele tenta desenvolver, ou se propõe a desenvolver, são habilidades de suporte de vida em relação à cardiologia. Então, conseguem ver na tela aqui, da simulação, tanto o prontuário do paciente, condições e ações que ele é capaz de fazer, como entubar o paciente, ventilar, não ventilar, fazer administração intravenosa, fazer compressão da caixa torácica. Essas são as respostas que o paciente pode dar. E embaixo conseguem ver algo como um placar, olha, de 47/5 aqui, ou 5 de 47, o paciente está cada vez pior ou melhor de acordo com a resposta que foi feita. Então, nesse simulador, o que se fazia é justamente isso, criar um cenário em que em que o estudante precisa achar ou devolver a resposta correta. O que ele faz dessas ações? E a partir disso, a máquina é quem tem que processar os parâmetros para dizer, olha, ele vai melhorar ou vai piorar por causa dessa resposta. Isso é um primórdio de simulador, conseguem ver. A interface gráfica não é a mais desenvolvida, a gente vai ver alguns exemplos mais modernos disso. Mas já é uma tentativa de tutoria inteligente, né, de colocar aquele que está aprendendo nas mesmas condições que ele vai ser exposto quando estiver trabalhando. E aí, isso para a medicina talvez foi um investimento inicial maior, até pelas demandas, mas em qualquer área de aprendizado isso é muito possível. Simular falhas de equipamento, simular problemas de uma reação, isso é bastante viável em qualquer contexto desses. E a otimização que isso deve propor é principalmente o tempo de aprendizado, porque está exposto a condições estranhas, assim, ou condições de intercorrência como essa, pode não ser comum, mesmo para quem está numa residência avançada, para quem já está num nível de atuação clínica, né, constante, está exposto a essas condições de perigo intenso, pode não ser algo frequente, e quando elas acontecem, o tempo de resposta tem que ser muito rápido, ao ponto dos autores discutirem, olha, dos que fizeram esse software, de que pelo menos uns 2 anos de clínica supervisionada, perto de uma sala de emergência, uma ambulância ou uma instalação médica para conseguir formar um profissional nessa área, né, para atender essas demandas. E aí, com a IA, o tempo de formação se reduz para poucos meses, já que a pessoa está constantemente exposta a essas condições de risco elevado, e agora pode rapidamente, quando está exposto à situação verdadeira, processar a resposta ideal. O que eu devo fazer agora, né? Eu treinei tanto que agora eu sei. Né? Não é só descobrir, mas é criar padrões de resposta própria. Percebam que a qualidade do simulador, aqui a qualidade da inteligência por trás desse software é vital. Porque se eu treino alguém para dar a resposta errada para um tipo de demanda, o software vai dizer, olha, ele vai melhorar quando na verdade não melhora. Então, sim, a qualidade do simulador, a qualidade do software, da inteligência que está aqui por trás, forma melhor ou pior os profissionais que vão estar expostos a ele. Então, isso é muito sério, não é um brinquedo, né? Ele tem que funcionar com a eficiência necessária, tem que ser capaz de predizer qual é a resposta correta, sem ter treino prévio, né? Sem saber já qual é a regra do jogo. E agora conseguir criar uma pessoa, formar alguém, esse é um ponto, né, que consegue dar a resposta adequada. Por isso o senso de um tutor, né? Olha, a lógica de que alguém que está apresentando caminhos, né? E aí cada pessoa, aquele que está sendo formado, tem que conseguir criar nas suas próprias conexões, na sua própria rede neural, né? Qual é a resposta adequada, qual é a forma de atender a uma demanda especificamente. Na sequência, a gente começa a trabalhar com sistemas de tutoria baseados em diálogo, chatbots, né? A jeito mais fácil de pensar. Hoje em dia, a gente tem o bisneto dessa galera, ChatGPT, como uma ferramenta de chatbot que consegue
receber inputs e devolver uma resposta com base num banco de dados. Esse que está na tela é justamente um que tenta fazer simulações a partir da resposta de pressão arterial, né, da condição da pressão sanguínea cardiovascular. Esse é o CircSim, né, um simulador da circulação. E o que acontece justamente é que agora ele faz um prompt de texto que vai fazer uma pergunta para o usuário, que devolve uma resposta e tenta predizer, então, quais são as condições, né? Qual é o risco, a taxa de batimento cardíaco, qual é o débito cardíaco associado, a condição endotrópica, tudo isso vai ser refletido na demanda do software conforme a pessoa responde, o estudante responde. E vê, esse é um sistema próprio, dedicado, integrado, pensado para uma situação específica. A base de dados que a gente está vendo incorporada aqui os dados do histórico de pacientes, né, em grande quantidade, para tentar supor, com base na resposta da pessoa, qual vai ser o desfecho, qual vai ser a consequência. Mas existe um problema maior aqui, ainda que a gente não pode passar desapercebido. Anteriormente, o que a gente tinha eram inputs pré-definidos. Olha, eu aperto um botão, eu seleciono uma opção, eu marco, devolvo de alguma forma. Agora, a máquina tem que ser capaz de lidar com a nossa própria linguagem. Como a gente não tem já um prompt definido de termos técnicos para selecionar, é possível que o usuário digite o que quiser aqui. Né? Ele pode escrever qualquer coisa. E esse qualquer coisa a máquina tem que ser capaz de interpretar. Se é coerente, se tem os termos, se os conceitos necessários estão ali, se a resposta é adequada para o cenário que está se propondo. Tudo isso a máquina tem que ser capaz de processar, justamente. E processar a linguagem humana não é fácil. A gente tem dialetos, a gente tem gírias, a gente tem formas diversas de comunicar a mesma coisa. Mesmo um termo técnico pode variar de uma região para outra. E aí, dependendo do contexto de uso, ele pode ser aplicado de formas diferentes. Processar a nossa linguagem é bastante difícil. Hoje em dia, a gente já tem sistemas capazes de processar, inclusive, a voz falada. Mas entendo que esse começo já é uma revolução, porque não é simplesmente a escolha de uma opção, mas é ser capaz de processar como a gente fala e se isso é adequado ao contexto e qual resposta deve ser dada a partir daquela fala do usuário, né, do estudante aqui. Isso deve ajudar também, de alguma forma, o estudante a desenvolver vocabulário técnico, porque se ele não dá os inputs corretos, a máquina não devolve também. Então, no senso de formação, isso também importa. Quão capaz de se comunicar dentro da área um estudante é. Ferramentas assim ajudam a desenvolver o vocabulário, ajudam a fazer o uso correto dessas palavras no contexto. Porque, às vezes, simplesmente decorar um termo desses não é suficiente. Tem que saber aplicar, saber a hora, né? Saber as variações de dialeto. Tudo isso pode ser auxiliado por sistemas como esse de chatbot. Né? E aí, finalmente... não, desculpem, tem mais um antes. Um outro exemplo relacionado com imagem agora, não só com texto. Isso também é um chatbot, né? Esse é o Report Tutor. Só que ele faz, na verdade, análise a partir de lâminas. Então, ele tem um microscópio virtual, em que uma lâmina pode ser observada e avaliada, tanto para quantificar, por exemplo, a espessura de Breslow, a invasão peroneural, o índice mitótico, tudo isso, né, quando quantificado na lâmina, vai aparecer no relatório, no report, né, depois na sequência. E agora, o que se espera do usuário, do software, estudante que está sendo formado, é que ele analise a lâmina corretamente, e o software avalia isso, olha, se ele passou por toda a lâmina, se ele fez as marcações adequadas, se ele mediu realmente ou só chutou um valor. E aí, do lado, como que é o relatório que ele propõe, como é o laudo que ele está emitindo a partir daí. Se tem os termos corretos, se está tudo descrito. A lógica de que esse laudo que está sendo emitido agora tem tanto todos os requisitos necessários, quanto tem a linguagem adequada que vai ser também avaliada pelo sistema. E aí o senso de resposta baseado em diálogo, a forma como cada profissional coloca e anota isso, né? Se isso é certo para o contexto ou não, e mesmo o que deveria ter sido incluído que não foi. Né? Um sistema como esse ajuda a treinar profissionais a emitir, a produzir documentos como esse. Né? E vê, ainda é um chatbot, a dinâmica é a mesma. Tem análise de observação, tem inputs, como a gente tinha visto anteriormente, tem o senso de entrada de texto e a devolução de uma resposta coerente do mesmo jeito. E aí, finalmente, um último exemplo, e aí, exemplos mais modernos. A gente está nos anos 90, pensando numa linha do tempo aqui. Um ambiente de aprendizado investigativo. E eu trouxe um exemplo até mais moderno do que aqueles iniciais, porque as condições gráficas não eram as melhores dos anos 90, não sei quanto lembram, dos primeiros Windows e coisas do tipo. A gente tem uma pixelização enorme, é difícil de enxergar.
esse é um simulador bem mais moderno do que esses, para falar justamente da resposta ou do perfil de ação durante uma cirurgia cerebral. E aí eu trouxe o vídeo dessa demonstração, pedi para o professor Daniel apresentar para a gente, por favor. Perfeito, Lucas. Ô, Lucas, eu só vou pedir para você tirar a imagem para poder colocar aqui o... Isso. Uhum. Vamos aqui, tela... Ô, Lucas, vê se você consegue ouvir o áudio, tá bom? Não precisa. Ah, não precisa? Não tem necessidade. O que eu falo por cima, até mais fácil. Beleza, então, tá vendo aqui a tela, né? Isso, tá passando. Consegui colocar a tela cheia? Isso, esse trabalho está num artigo publicado no JAMA, né? E o grupo vai mostrar aqui, olha, essa primeira interface de cirurgia vai mostrar a excisão, o ponto de excisão, né, para poder fazer acesso ao tecido nervoso. E vejam que, conforme acontece a resposta, a gente está vendo como é que funciona o software por trás, né? A gente não está vendo a interface gráfica toda pronta aqui. Mas percebe que, dependendo da intensidade da força que foi posicionada, a gente tem níveis de resposta sendo marcados, para dizer se ela está adequada ou já foi maior do que necessário, né? O treinamento da coordenação motora fina aqui, justamente, para poder simular isso. Perceba a resposta do material, olha, como ele tem que ser, né, responsivo, ele tem que fluir do mesmo jeito que a própria pele deveria responder, que o próprio corpo deveria responder, né? E sim, isso sem processamento não é uma regra, né? Olha, o ponto de pressão um pouquinho maior de um lado que o outro, como é que a pele vai responder? Então, não é um negócio tão simples assim de replicar em condições, né? Não é um vídeo, né? A gente está vendo a resposta à pressão que o estudante está fazendo. A gente está vendo a resposta a cada movimento que ele faz aqui e se isso está adequado ou insuficiente, justamente colocado do lado, né? E aí depois, definido o cenário de teste, como isso é uma remoção de lesão, né, ser capaz, se ele tirou corretamente as margens, se ele conseguiu acessar as porções necessárias, se ele afetou os vasos sanguíneos, se ele teve, né, provocou dano a alguma estrutura que não podia provocar, tudo isso tem que estar visualizado e ver no modelo tridimensional, isso é capaz de ser processado, né? Se quiser avançar um pouquinho mais, professor Daniel, a gente tem a visualização disso com a interface toda pronta, né? Não só a área de atuação do estudante aqui. Aí, pronto. E aí vê isso, tenta simular as condições do centro cirúrgico, né? Tanto a asepsia, a forma de tentar manter isolado o campo de cirurgia, e aí percebam como o tecido tem que responder ou reagir à ação do estudante aqui. Treinar nesse sentido, né, tem sua complexidade, com certeza. Representar o dano provocado, representar a extensão, mostrar a área de tumor, perceber como ela se desloca à medida que tem o uso da pinça. Tudo isso cria um ambiente que deixa o estudante investigar, testar, olha, se puxar um pouco mais para cá, puxar um pouco mais para cá, qual é o caminho que eu posso fazer? As possibilidades de input aqui são, né, infinitas, mais uma vez. Como é que a máquina responde a isso? Como é que ela processa em tempo real, né, o que deveria acontecer, o que deveria ser respondido, né? Simuladores assim, existem, inclusive em jogos que são disponibilizados comercialmente. O que deve mudar aqui é o grau de precisão e quão fidedigno isso tem que ser com a realidade, né? Um simulador de brinquedo, né? um jogo, pode, né, qualquer incoerência que aconteça dentro do jogo, um bug, se quiser pensar assim, não tem problema. O usuário que está jogando, ele está brincando, está se divertindo, pode estar vendo alguma coisa relacionada, né? Estudar, aprendendo de alguma forma, mas qualquer falha de processamento que acontecer aí não é um problema num jogo. Mas num cenário como esse, que está sendo treinado um profissional que vai agir em situação real, não tem espaço para bug, né? Não tem espaço para erro, de alguma forma. Né? Sensacional, Lucas, sensacional. É algo realmente que traz para uma inovação. É uma inovação que realmente precisa ser trazida. Então, e por mais que a gente está vendo isso no contexto de cirurgia, né, aplicação médica direta aqui, isso em qualquer contexto de saúde é tão verdade quanto, né? Quais situações a gente tem que preparar bem os alunos, para qual tipo de refino que a gente precisa ter deles. Olha, é o controle da rotina, exatamente, qual processos já foram feitos, quais não foram, é a dinâmica de preparação, é a aplicação correta, por exemplo, pipetagem, tá, que a gente tem isso em condições reais para poder simular sem muito risco. Essa que a gente está vendo é uma condição extrema. Não dá para colocar um estudante para operar realmente alguém. Mas existem situações em qualquer área, né, em que o risco é grande o bastante para permitir ou estimular testes ou condições de treino prévio, né,
e aí isso deve se aplicar não só à medicina, mas também a todas as áreas da saúde, né? Conforme a gente for pensando e estabelecendo cenários assim, que precisam de treinamento preciso. Né? Vê, avançando, então, a gente consegue, com essa visão, contemplar o estado da arte. Né? Olha, de todas essas etapas que a gente desenvolveu, todas elas hoje em dia também são disponíveis. Nada disso se perdeu em termos de método. Né? E aí a gente tem vivido e vivenciado cada vez o progresso dessas ferramentas. A gente falou de chatbots, olha, o ChatGPT como ferramenta se tornou bastante difundido pela mídia. A gente fala de sistemas desses ambientes virtuais, hoje em dia a gente tem realidade aumentada, por exemplo, é pensar isso num contexto um pouco mais amplo, né? Na própria situação de treino, na própria situação de uso. Como é que eu lido com uma amostra? Como é que eu faço macro dissecção de uma amostra? Tudo isso pode ser treinado, é verdade, na prática, é real, mas também pode ser simulado para evitar prejuízo a pacientes, a danos reais, né, nesse sentido. E aí, algumas das coisas que valem pensar necessariamente em termos de aplicação de IAs. Olha, trouxe um quadro realmente grande que os autores estão propondo aqui. Esse é da NAM Perspectives, né, um grupo de autores tentando tratar ou discutir o que profissionais de saúde vão ter à frente de si em relação à IA. Tanto questões relacionadas, por exemplo, às capacidades, ao método, a visão computacional, mesmo manipular a partir da robótica, condições de prevenir doenças, né, lidar com prevenção, e aspectos como nutrição, acompanhamento da saúde, o próprio fitness. O diagnóstico de doenças deve incorporar inteligência artificial, né, muito rapidamente, a gente já tem isso bem consolidado em algumas áreas, mesmo a automação de obtenção de imagens e a própria análise dela, em muitos casos, pode vir automatizada. Monitoramento de doenças, tratamento de doenças, a forma de design, a precisão, né, a própria medicina de precisão, como é que ela vai estar assumida, aspectos de prognóstico de pacientes, mesmo a adesão dele a tratamento, a condição de treinar cirurgias, como a gente tratou, né, o suporte, como enfermeiras virtuais, coisas nesse sentido, devem surgir com cada vez mais ênfase. E percebem, isso envolve praticamente todas as áreas do cuidado de saúde que a gente tem hoje em dia. Mesmo a própria pesquisa e desenvolvimento, a pesquisa de novas drogas, olha, a modelagem disso computacional, sem necessidade de ficar isolando extratos necessariamente, mas deduzir a molécula a partir do receptor e agora devolver ou tentar construí-la, né, por engenharia biológica. A gente tem condições de perceber ou tentar ver um progresso muito grande com a implementação dessas metodologias. E percebe, se todas as áreas da saúde vão ser impactadas por inteligência artificial, como é que deve ser isso na educação, né? O primeiro ponto que vale pensar é que a capacidade do profissional de saúde em interagir com o IA deve mudar. A gente deve sair de um perfil totalmente técnico, de executor de tarefas, para um papel de avaliação, de interpretação e ter mesmo a capacidade de comunicar isso para os pacientes. É uma habilidade que já existe, é necessária com certeza, mas cada vez mais isso deve se intensificar. Olha, se a máquina consegue automatizar alguns processos e melhorar, otimizar a forma como é feita a análise, quem disse que aquela análise está correta ou não? Quem interpreta o que a máquina fez? Quem dá o aval disso? E aí sim, um profissional treinado o suficiente para julgar o que uma máquina que tem toda a inteligência, né, que a gente assume, fez de certo ou de errado. Mesmo em relação à administração, como se lida com os dados dos pacientes, se a máquina está fazendo isso de forma correta, esses papéis todos de administrador, de advogado do paciente, né, de alguma forma, vão ser cada vez mais exigidos do profissional de saúde, já que ele faz a interface entre a máquina, o equipamento, o método, a ferramenta, e o paciente, e aquele que vai ser beneficiado, atendido por esse serviço, justamente, né? Por conta disso, formar as pessoas, né, e torná-las propensas a usar essas estratégias é fundamental, é vital, né? A forma como o IA é apresentada muda a aceitação, esse é um ponto, né? Quando eu estou formando pessoas com o IA, os métodos que a gente usa, as estratégias que a gente usa, vão fazê-las mais propensas a aceitar ou não ao auxílio, vamos dizer assim, inteligência artificial. Aqui a gente tem um exemplo daquele mesmo reporter, né, aquele que vê a lâmina virtual e ajuda a fazer o diagnóstico, fazer o laudo, em que duas abordagens são utilizadas. Uma estritamente baseada no caso e a outra baseada no conhecimento dos conceitos gerais, pensando que a gente está formando um aluno, não está necessariamente pegando um profissional sendo treinado na área.
Olha, para o aluno, importa as condições específicas daquele caso e os acertos e erros que ele fez, ou importa a demonstração de conceitos que ele sabe em relação à área? E ver, fazer uma abordagem ou outra muda, por exemplo, quando ele aproveita, quando ele se diverte, vamos dizer assim, fazendo aquilo, quando ele se entusiasma fazendo aquilo. Mesmo a adesão, né, o uso futuro que esses participantes pretendem fazer de uma ferramenta assim, muda. Olha, se ele foi focado numa condição que ele não tinha condição de resolver, esse feedback negativo da máquina cria para ele repulsa do uso da ferramenta. Mesmo features específicas, como é que ele avalia ou não, se ele compara com outras alternativas, melhor ou pior, mesmo a confiança que ele tem naquilo que está sendo exibido para ele, muda de acordo com a abordagem. Então, para quem é educador, né, e a pergunta que a gente propõe aqui é justamente essa, né? Olha, como é que a gente desenvolve estratégias de ensino que sejam adequadas para gerar aceitação, né, esse é um ponto, para o estudante querer aderir àquilo bem, e conseguir desenvolver habilidades de forma eficiente, né? Deixa eu só corrigir um grafismo aqui, só um segundo. E conseguir fazer isso de forma eficiente. Como é que a gente consegue criar, né, ferramentas como essas que sejam adequadas justamente para os nossos alunos se formarem, né? Formarem bem, esse é o ponto, né? Formarem para um mundo que a inteligência artificial medeia todas esses processos. E se ele tem repulsa contra a inteligência artificial, ou a inteligência artificial, a gente cria um abismo aqui, isola ele de uma realidade que se impõe no mercado cada vez mais. Um outro aspecto importante tem a ver com a adoção. Eu separo um outro artigo no grupo chinês, publicado na Open Source, para falar, olha, quais são os fatores que vão mediar a adesão de profissionais de saúde para sistemas baseados em IA. E aí eles trabalham com um paradigma de confiança nas bases, para depois confiar na tecnologia, para depois assumir comportamentos baseados na confiança. Então, a percepção individual, mesmo como ele interage com aquilo num contexto de aprendizado, para aí poder confiar na tecnologia, essencialmente, olha, entender o funcionamento. Às vezes é complicado, né? A gente quer ensinar o conteúdo, essencialmente, das áreas de cardiologia, neuro, onco, mas é necessário explicar das ferramentas, como é que uma IA processa dados assim, como é que uma IA funciona. Isso tem que ser cada vez mais incorporado à didática, ao ensino nosso, né? Os nossos conteúdos, nossos cursos têm que falar sobre isso, para tornar isso habitual o bastante, para que os alunos confiem na tecnologia. E a partir dessa confiança na tecnologia, possam ter comportamentos baseados nessa confiança, justamente. Porque senão, numa situação dessa, a gente cria um profissional que vai para o mercado que rejeita, que não aceita. Olha, a máquina falou isso, mas eu vi diferente aqui, importa o que eu vi, né? Quando, na verdade, a gente imagina que as IAs devem potencializar o tipo de resultado que a gente produz, né? Devem melhorar a eficácia disso. E aí, nessa lógica, percebam, não é tão simples gerar confiança, porque dependendo da complexidade da tarefa e qual é a expectativa de performance que se cria, isso gera no estudante uma confiança inicial, né? Isso tem influência social, isso tem necessariamente, olha, quanto esforço se envolve aqui, qual é a tecnologia, quão propenso eu sou como indivíduo a confiar nisso ou não. Porque aqui agora, estabelecida essa crise de substituição, né, que as IAs vão cada vez mais tomar esse cenário, ou participar desse cenário, baseado na influência social e no quanto eu confio a partir da minha formação, tomar um comportamento, assumir um comportamento que incorpora ou não, né, IA na minha prática, essencialmente. Né? E aí, sim, a pergunta que fica para nós, e é que a gente tem se proposto a fazer e pensar, né, como é que a gente incorpora isso na formação inicial e na formação continuada de profissionais de saúde. Entendendo que, olha, na formação inicial está justamente a chave para que ele possa adotar isso como prática ou não, que ele queira adotar como prática ou não. Porque ele pode ser forçado pelas condições de trabalho a fazer, mas se ele não confia, se ele se recusa pessoalmente a fazer, se ele não aceita aquilo como uma ferramenta, não tem Cristo no mundo que faça aceitar, né? É criar condições justamente para que esses que estão sendo formados, nossos alunos que estão sendo formados, possam cada vez mais estar habituados com esse tipo de ferramenta, para querer, né, para poder incorporar isso à sua própria prática, né, para realmente poderem desenvolver boas condutas quando no ambiente de trabalho,
conseguir, né, finalmente, trazer isso que é, né, o ápice da nossa tecnologia atual, em muitos aspectos, para a sua vivência, para a sua prática cotidiana, para o seu trabalho. Isso tanto em, né, formação primária, quanto treinamentos, formação continuada, que é fundamental, né? Criar ferramentas, criar ambientes de aprendizado, como esse que a gente comentou, criar, né, ferramentas baseadas em texto, criar ambientes de aprendizado virtual, de forma que eles sejam bem aceitos para aqueles que estão estudando, e muda, como eu comentei anteriormente, a forma como a gente aborda faz diferença na aceitação. E uma vez que sejam capazes de ser formados nesse contexto, usarem isso como ferramental na prática, no seu cotidiano, na sua rotina, justamente, né? Vou apresentar... Bom, eu finalizo, então, com as nossas referências. Os textos posso colocar à disposição, conforme quiserem, depois os próprios artigos e o material que a gente está divulgando aqui. E fico à disposição para dúvidas, conforme tem. A gente, né, deve ter canais de comunicação, tanto o professor Daniel, o professor Eric. Porque, assim, isso é uma revolução que está em curso, né? Esse é um ponto. A gente está falando de uma coisa que é antiga, sim, é 1920, proporcionalmente, mas isso se tornou muito acessível na última década, com smartphones popularizando, né? A gente tem uma realidade que mudou muito na última década, principalmente. E agora, sim, a gente tem condição de tornar isso, que por muito tempo foi um ideal, né, e uma realidade, aplicado, prático, no dia a dia dos alunos e depois dos profissionais formados, né? Mesmo nas reciclagens, tudo isso pode incorporar ferramentas assim, que tendem a melhorar o desempenho, otimizar o processo, justamente, né? E como a gente vai fazer isso, como, né, tanto como corpo diretor do CRBM, e mesmo como professores associados a essa área de formação em biomedicina e outras áreas de saúde, é necessário que a gente pense sobre, que a gente, né, se dedique a isso, porque também depende de nós, os alunos que vão ser formados, né, a condição deles de lidar com o mundo novo que está sendo construído, né? Não, perfeito, Lu, professor, perfeito mesmo. É assim, né, uma coisa que eu vejo interessante, né, é a tecnologia, principalmente das IAs, né, ela, cara, eu vejo como se fosse um Big Bang, né, então lá atrás, pá, né, criou uma alteração, criou um caos ali e vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. Nós, assim, se nós pegássemos um parâmetro Big Bang, né, ali, a gente estaria mais para o começo ou mais ali na evoluçãozinha, professor? Olha, acho que nós estamos bem no começo, professor, para te falar, para ser bem sincero, tanto em método quanto em potencial. A gente tem ferramentas computacionais bem robustas hoje em dia, isso é verdade. O acesso público deles pode não ser tão bem desenvolvido, a gente tem muito mais uso por corporações, né, já que investiram no desenvolvimento, hoje fazem o uso dele no mercado, mas cada vez mais percebe que essa exposição que o público tem sido feito a essa tecnologia não é sem interesse, necessariamente, né? Eu penso que isso vai ser incorporado na rotina e tem que ser confiável, tem que ser algo habitual, né? Ferramentas como o ChatGPT serem públicas atualmente é simplesmente para isso, para nos tornar receptivos a isso que está se tornando uma realidade cada vez mais. É formar gente já contextualizada nisso, formar gente capaz, né? Porque, vê, o próprio ChatGPT, lembra? Dependendo de qual prompt se estabelece ali, o tipo de resposta muda radicalmente. Então, sim, criar bons prompters, né? Criar gente capaz de dar os inputs certos ali, é uma necessidade, é uma demanda. Por isso, expor isso para o público geral tem que ser necessário, para cada vez mais, olha, conseguir ter mão de obra para lidar com esse tipo de coisa, né? Que senão... Senão, ter a ferramenta e ninguém que saiba usá-la também não é útil, né? Esse é um grande ponto. E sim, a gente está no ponto de começar a expor as pessoas a isso como ferramenta, né? E aí percebe, quanto mais isso se popularizar, maior é a chance dela se desenvolver. A gente tem, né, formas computacionais ou métodos matemáticos que são ainda, né, bastante antigos, embora se invista muito em pesquisa nesse sentido, a gente usa as mesmas bases matemáticas, sei lá, de 50 anos atrás, e vai ser assim por muito tempo, com certeza. Mas cada revolução matemática que a gente faz, cada novo paradigma que a gente consegue estabelecer, traz poder computacional, traz forma de pensamento associada a isso, né? E aí, sim, eu imagino que isso ainda vai muito longe. A gente faz uma linha do tempo de 3 passos ali para discutir quanto a IA já evoluiu, mas e aí percebe que o intervalo entre elas é cada vez menor, né? Na próxima década deve trazer muita coisa. Mesmo a forma de interpretação, a forma de mostrar esses dados, a forma de processar isso internamente
só muda, né? Só radicaliza. E em termos de potencial, né? Olha, a gente tem hoje uma computação que não deve aumentar muito em processamento, a gente está limitado pela estrutura. Mas a gente tem métodos como a possibilidade de computação quântica e outros métodos que devem aumentar muito a capacidade de processamento para poder incorporar mais informação, e aí justamente isso só muda a forma de usar IAs, né? Só muda o potencial, só muda a capacidade delas por conta disso, né? Então, assim, eu acho que nós estamos, sei lá, na aurora ainda do Big Bang tecnológico nessa área. Está popularizando, é verdade, já aconteceu muita coisa, mas se a gente for pegar em ciclos geológicos, a Terra está sendo formada agora, né? Aquela massa ainda bem agitada ainda, né? Ô, Lucas, eu gosto muito de fazer essas analogias, né? O que eu vejo também é que mesmo lá atrás a gente vive também um momento de inquisição, né? De caça às bruxas, né? Porque isso não serve, aquilo lá serve, aquilo lá não serve. O quanto existe ainda de preconceito de você estar, por exemplo, eu sei que você trabalha muito com isso, você vive muito envolvido com isso aí. O quanto existe ainda de preconceito esse tipo de tecnologia, Lucas? Eu acho que nem é bem o preconceito, eu acho que é a concepção errada, porque como a gente vê um resultado rápido, quase que instantâneo, né, conforme coloca input, faz parecer que é muito fácil, às vezes. Faz parecer que, olha, é só fazer um ajustezinho ali que devolve o que você quiser, o algoritmo, né? Quando, na verdade, qualquer ajuste fino que se faz, e aí não sei quanto tem acompanhado o desenvolvimento dessas IAs mais novas, quantas versões se atualizam dia a dia, praticamente, para conseguir acompanhar a demanda e mesmo a forma de devolver, né? Então, eu acho que, em termos de aceitação, pelo menos no Brasil, que eu tenho mais contato, né? As pessoas tendem a assumir o smartphone como parte da vida, e computador, de uma forma inteligência artificial, não é algo tão apavorante assim, não existe medo associado. Mas a noção errada que existe é de que é um negócio simples, de que é uma coisa fácil. E aí, como eu estava tentando comentar ao longo das aplicações, né? Olha, quando a gente vê um simulador como aquele que parece um videogame, tá bom, é que nem videogame, né? Bota a regra, vê o comportamento, deformação ali, a física se estabelece e tá pronto. Mas não é esse é o problema, né? O tipo de resposta que se precisa num contexto como esse tem que ser exata demais, né? E o tanto de cálculo que isso tem no bastidor, né? O tanto de estatística, o tanto de probabilidade, o tanto de matemática, né, que isso tem no bastidor, é brutal. E sim, querer lidar com isso, não digo necessariamente para o usuário final, mas para quem desenvolve isso, né? Querer achar que é simplesmente como programação tradicional, que é só o conjunto de linhas de código ali, existe um fundamento muito necessário que tem que ser desenvolvido e estudado. E às vezes a gente tem uma repulsa com matemática, né? A gente tem questões muitas para discutir o porquê isso acontece, mas isso é necessário, né? Esse conhecimento é necessário, porque senão a gente ensina, a gente programa errado, a gente cria máquinas que fazem o que não deveriam fazer. E lembra, para a formação isso é fundamental. Se aquele que está aprendendo tem a resposta errada daquilo que devia estar aprendendo, ele aprende errado e faz errado depois. Né? Com certeza, com certeza. Professor Lucas, infelizmente a gente chega aqui a 1 hora de exposição, né? Se deixasse, a gente iria aí pela tarde toda conversando sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, é algo que me fascina, a gente está junto nessa empreitada, eu engatinhando e você já dando os passos mais largos ali, eu fico ali na tua cola, tentando aprender, como diz a aula, aprender por osmose, mas a gente sabe que a osmose, nesse caso, não vai funcionar, né? Tem que enfiar a mão mesmo no computador, enfiar a cabeça nos estudos. Não é possível a gente falar assim, olha, existe uma facilidade. Não existe facilidade nesse meio. É quebrar a cabeça, é ser criativo, tecnológico e enfiar, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que gostariam de repente, entrar nesse mundo da inteligência artificial. Que legal. Sim, eu só tenho palavras de incentivo aqui, né? É uma demanda, a gente sabe que isso cada vez mais vai ser requerido dos profissionais, e sim, em todas as áreas, inclusive na formação deles, né? Que é o cenário que a gente se inclui. E quanto mais cedo a gente começa, mais capacidade a gente tem, esse é o ponto. Então não percam tempo, né? Se isso os interessa, se conseguem já perceber a necessidade disso, o quanto antes conseguirem ir colocando os dedinhos na água, como a gente vai falar, né? É necessário. Aprender base de programação, aprender um
um pouco desses ambientes de aprendizagem. É lógico que a didática importa tanto mais que isso, né? Olha, ser um bom professor, conhecer o assunto, ter domínio técnico é fundamental. IA não vai compensar as nossas deficiências em outros aspectos. Mas para aquele que já é um bom profissional dedicado, conseguir trazer isso para a sua vivência. Então, olha, encontrar uma ferramenta, buscar por simuladores, buscar influência de chatbots, porque, vê, mesmo como ChatGPT, podem ser treinadas por bases de dados específicas. Então, eu pego o meu livro, por exemplo, sei lá, o livro da disciplina que eu ministro, coloco para o ChatGPT e agora faço perguntas para ele sobre. Eu faço o contrário, olha, me faça perguntas sobre esse assunto, né? Usar ele como um tutor, usar ele como alguém que está ensinando nesse sentido. É uma ferramenta muito boa em termos de uso, é muito prática de usar, um prompt que aceita até mesmo inputs em português, não depende do código necessariamente, e começar a inserir isso no dia a dia, porque senão esse é um problema, né? Às vezes, há quem se preocupe que os alunos estão colando usando o ChatGPT, coisas assim. Esse é o menor dos problemas. Colar sempre colaram, vão continuar colando, se for para discutir isso. Mudou o jeito, mas o problema é que se não sabem o que estão fazendo, eles vão ter cada vez mais respostas erradas e vão aprender coisas erradas. É melhor ensinar para o uso do que tentar frear o trem que está passando por cima, né? Então, se coloquem, tentem incorporar isso. Se os alunos falam sobre, se interessem em descobrir junto com eles, se interessem em treinar junto com eles, para que isso faça parte da formação, né? Para quem já está no mercado, a mesma ideia. Olha, existem métodos para formação em todas as áreas, mesmo para processamento, mesmo para usar conjuntos de bases de dados, de históricos de pacientes, tudo isso pode ajudar a interpretar um contexto específico. Então, pesquisem sobre, conforme vocês nos procurem também, para entender quais ferramentas podem auxiliá-lo no teu uso específico. Mas a minha dica e a minha recomendação, o quanto antes puderem se expor a isso, fazer parte disso, é o melhor, né? É o melhor caminho para fazer.